riu de umas piadas que rolaram aí sobre a pandemia? Você não tá sozinho. É sempre um assunto meio delicado a gente fazer graça, a gente fazer piada com situações que não são engraçadas por si só. A gente já falou aqui no canal sobre essa discussão sobre humor e tragédia, sobre humor na própria pandemia, mas eu quis voltar a esse assunto porque saiu um estudo muito interessante analisando memes e ansiedade, como os memes podem ajudar a gente a lidar com a ansiedade no contexto da pandemia. Isso foi identificado pelos pesquisadores. A gente vai falar disso no vídeo de hoje. Assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar aí no sininho para receber os alertas e deixar o seu like, porque esse tema aqui de humor no meio da pandemia, eu acho que vale um joinha aí, porque é um tema tenso, é um tema que eu me arrisco toda vez que eu falo sobre isso, mas eu acho que é importante. Porque o humor, ele é uma maneira de a gente lidar com as nossas ansiedades. Isso não é de hoje que a gente sabe. Isso é um mecanismo de defesa do ser humano que é usado desde sempre, né? A comédia, as piadas, a zoação, a tiração de sarro, ela tá com a gente desde sempre. Os memes, do jeito que a gente conhece, eles fizeram sucesso depois da explosão das redes sociais, aí da internet 2.0, mas não é de agora que a gente ri, e não é de agora que a gente ri em situações tensas. Você provavelmente já esteve num velório em que você ouviu algumas piadas novas. Essa é uma cena clássica, né, do sujeito em volta ali dos parentes, enfim, conversando com as pessoas que estão enlutadas e soltando de vez em quando uma piada ou outra, e todo mundo ri, depois todo mundo chora e etc. É como diz o George Bernard Shaw, né, ele dizia que alguma coisa assim, o mundo não se torna um lugar menos sério porque alguém riu e nem se torna um lugar mais triste porque alguém chorou. É mais ou menos a ideia de que as coisas convivem e o mundo é esse mix de emoções tristes e alegres o tempo todo, e a ocorrência de uma não anula a existência de outra e vice-versa. Agora, por que se conta piada no velório? Porque o humor é uma maneira de a gente contrabalançar as emoções negativas. Se a gente consegue pegar ali uma veiazinha cômica, encontrar uma coisinha que faça a gente dar uma risada, pelo menos uma risada curta, por algum período de tempo, etc., isso vai dando um alívio, e é como se fosse ali uma pastilha mesmo para dor de garganta, alguma coisa que vai aliviar, ainda que transitoriamente, uma dor, um sentimento ruim, uma emoção negativa. Então isso é utilizado em todas as idades, isso é utilizado em todas as culturas, e não é algo essencialmente condenável. Porque hoje em dia as coisas caem na rede social e aí todo mundo começa a apontar, tá lá, é inadequado, fazendo piada em tal situação, em outra situação, e etc. E muitas vezes as coisas têm um contexto próprio no qual elas ocorreram, isso cai na rede social, vira no tribunal da internet, né? Mas não importa isso pra gente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando desse fenômeno humano que você já experimentou, que eu já experimentei, que é de tentar rir ou conseguir rir no meio das adversidades. E uma pesquisa recente mostrou isso no contexto da própria pandemia. Os pesquisadores tiveram uma ideia interessante, eles entraram lá num site que reunia os principais memes, ou enfim, vários memes com relação à internet, desde o isolamento, doença, morte, lockdown, enfim, meme para tudo, né? Você recebeu aí no seu celular, você recebeu, né? Você viu nas redes sociais o tanto de meme que lida com essa situação da pandemia, e eles pegaram ali os 45 memes que estavam mais bem classificados nesse site, assim, era um site que dava para dar notas ali, das classificações, e eles pegaram os 45 mais votados para fazer essa pesquisa. E aí chamaram voluntários e pediram para que os voluntários avaliassem ali aqueles memes que tiravam sarro de alguma situação da pandemia, de algum aspecto da pandemia, que colocava numa chave humorística, de novo, o isolamento, o lockdown, enfim, o adoecimento, o medo e etc. E que pediram lá para os voluntários avaliar se era engraçado, se era ofensivo, se era compartilhável, se ajudava a se relacionar, enfim, várias notas ali para cada um dos memes, e obviamente pediram para os voluntários também preencher questionários sobre como eles estavam, mais ansiosos, menos ansiosos, se eram pessoas que tinham mais medo, mais preocupação, se eram pessoas que tinham sido tocadas mais de perto pela pandemia, se tinha perdido alguém, se não tinha perdido alguém, etc. E o que eles descobriram que eu achei muito interessante?
Eles descobriram que não havia diferença enquanto as pessoas achavam engraçado aquele meme, se elas eram mulheres, se eram homens, não tinha muita diferença por idade, porque era uma população adulta. Então os memes eram considerados engraçados de uma maneira meio homogênea. Não tinha diferença, inclusive, se a pessoa era mais próxima ou mais distante de gente que tinha sido tocada pela pandemia. Se as pessoas tinham ou não perdido pessoas próximas aí por causa do coronavírus. Isso não influenciava enquanto as pessoas achavam engraçadas ou conseguiam compreender, apreciar o humor que estava ali naquele meme, ou até mesmo o quanto ele era compartilhável. Mas eles descobriram uma característica que fazia diferença para as pessoas acharem aqueles memes mais ou menos engraçados. E isso é bem interessante de a gente entender. As pessoas mais ansiosas, as pessoas que tinham mais preocupação, mais medo, enfim, mais ansiedade em geral, eram aquelas que achavam os memes mais engraçados. Mas, Daniel, mas não é para ser contrário, né? A pessoa ser mais ansiosa, falar, ai meu Deus, isso aqui não tem graça, não. O estudo mostra justamente o que a gente já vinha dizendo e enfim, que a gente já conhece há muito tempo, que o humor é uma maneira de você lidar com os problemas, de você lidar com a ansiedade. Então a pessoa com mais ansiedade é provavelmente a pessoa que experimenta maior alívio desse sentimento ruim, dessa emoção ruim, quando vê uma piada e acaba então achando a piada mais engraçada. As pessoas com menos ansiedade até acham a piada engraçada, mas não experimentam tanto esse alívio porque não estavam tão preocupadas com isso assim, por exemplo, e acabavam não achando a piada assim tão engraçada. Ou seja, quanto maior a intensidade da emoção, quanto maior a preocupação, maior a apreciação da piada, porque a piada não deixa de ser, nesse sentido, um alívio, né? Como se fosse uma pequena pílula aí de um intervalo que você pode deixar um pouco as preocupações de lado, ainda que por um segundo, ainda que por um pequeno instante, você não está pensando na preocupação, não está tenso com aquilo, não está elucubrando como é que vai ser e etc. Consegue rir um pouco e isso dá uma respirada, isso dá uma aliviada. É uma estratégia que é muito utilizada na nossa história como humanidade, claro. Tem pessoas que usam mais, tem pessoas que usam menos, tem pessoas que usam com mais bom gosto, tem pessoas que usam menos bom gosto, com mau gosto inclusive. Tem piadas que são mal feitas, tem piadas que são ofensivas. Não é que qualquer piada vale. Eu não estou dizendo assim, pode falar o que quer porque é piada. Não. Tem piada que é ofensiva, tem piada que tripudia do sofrimento, que faz a pessoa se sentir pior, o que é feita até para um gênero, uma classe de pessoas se sentir pior. Então, não é que vale tudo só porque é piada. Mas é importante a gente entender que não é só porque estamos em momentos tensos ou momentos tristes que a gente não pode usar piada. Ao contrário, a piada pode ser até mais bem-vinda quando a gente está nesses momentos. Você usa isso? Você usa essa estratégia de tentar fugir um pouquinho com o humor, de ter um alívio dos seus sentimentos ruins com o humor? Eu vou confessar que eu uso bastante, viu? Não só para aliviar os meus sentimentos, mas para tentar aliviar as pessoas à minha volta. Eu gosto desse recurso de tentar tirar pelo menos um sorriso, de tentar tirar pelo menos ali uma graça. Confesso que nem sempre dá certo, né? Enfim, não é uma fórmula mágica, às vezes não tem graça mesmo, às vezes não dá, às vezes você até tenta, mas não funciona, mas de forma geral é uma maneira de a gente dar uma respirada. Conta aqui pra mim, escreve aí nos comentários se você usa também esse respiro de alívio com a risada. Escreve uma piada aí que você usou, que te ajudou. Quem sabe ajuda quem está assistindo a gente aqui também. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar aí nos alertas e deixar o seu joinha, hein? Porque esse tema da piada, eu acho que vale a gente voltar várias vezes a ele e, sem dúvida nenhuma, ele vai aparecer de novo por aqui.